arterial, que apesar de parecer muito fácil, tem muita coisa que a gente come bola na medida da pressão. A gente sabe que tem uma lista de recomendações, de coisinhas para fazer ali na hora de medir a pressão, o ambiente tem que estar calmo, pernas do paciente descruzadas, não pode ter consumido cafeína, ok. Mas tem 3 pontos principais que eu quero chamar a atenção aqui. O primeiro deles é esse. A quantidade de medidas que vai ser feita durante a consulta. Eu tenho que fazer pelo menos 3 para ter uma média, para reduzir o risco de erro. E eu tenho que aferir a pressão em ambos os braços. Ah, mas se der uma diferença do braço direito para o braço esquerdo, não tem problema. Eu considero a pressão maior como sendo a verdadeira. O segundo ponto, tamanho do manguito. Não dá para jamais eu colocar um manguito pequeno no paciente grande. Eu vou superestimar e muito o valor dessa pressão. Imagina um manguito pequenininho ali tendo que encher, insuflar até conseguir ocluir a artéria braquial de um paciente obeso. E a ausculta. Porque apesar das últimas diretrizes terem liberado o uso do esfigmo digital para o diagnóstico da hipertensão, o método auscultatório continua reinando na vida e na prova. E ele é todo baseado na identificação dos sons de Korotchkov, que são divididos em 5 fases. A gente tem a primeira fase, quando surge o primeiro som ali baixinho, vai intensificando, até que na 5ª fase desaparece. Quando aparece, pressão arterial sistólica, sumiu, diastólica. Muito cuidado com o paciente idoso, que tem a artéria muito rígida. Às vezes, aquela 5ª fase nunca aparece. Ele fica estacionado ali na 4ª fase, vai chegando a 0 e você continua auscultando os sons de Korotchkov. Nesse caso, a gente vai considerar como pressão arterial diastólica o momento em que na ausculta a gente entrou na fase 4. E mesmo com todo esse cuidado, a vida pode pregar algumas armadilhas. Às vezes, pode aparecer um paciente totalmente normotenso, mas que durante a consulta fica ansioso, viu ali o médico teve um pico pressórico, na hora que você sai do consultório, pressão normaliza. Esse cara não é hipertenso, ele teve um pico de adrenalina. É o famoso efeito do avental branco. E tem o contrário também. Aquele cara que é hipertenso, mega hipertenso, chega na consulta, viu você, ficou calmo, o corpo liberou endorfinas, a pressão baixou. Você mede ali, afere na hora, totalmente normal. Saiu do consultório, pressão volta a aumentar. É a hipertensão mascarada. O que desmascara essa condição para a gente é que quando a gente bate o olho nos exames do paciente, está cheio de alteração, cheio de doença, lesão em órgão-alvo. Alterações que só poderiam ser justificadas ali por um quadro hipertensivo. E nessas situações, efeito do avental branco, hipertensão mascarada, onde a gente não pode confiar 100% na medida realizada no consultório, naquele curtinho espaço de tempo, cara, a gente vai medir essa pressão em casa e por um tempo prolongado. O paciente pode fazer a medida residencial da pressão arterial, vai ficar medindo a pressão uns 7 dias antes, traz os valores para a gente faz a média ali no consultório. Mas 7 dias, precisa esperar esse tanto? Precisa não. Pode fazer a monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas. Aí vão ser mais de 80 medidas de um dia para o outro, novamente entregando a média. Como a gente está falando aqui de média de pressões, por um